Vamos lá, texto. Agora sim, gravando. Bom dia. Bem-vindos a mais uma aula do curso de Comunicação Digital, diretamente da Sala Conexa, aqui na Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Hoje estamos com a temática Pós-Mídia e Ecosofia, Perspectivas de Guattari. Essa é uma aula combinada das turmas 2004 e 2005 e conta com uma atividade dentro da área de arte estética para a turma 2004. E para a turma 2005 serve como uma introdução a essa mesma atividade que será desenvolvida no próximo trimestre, assim como todo o material captado em áudio, vídeo, será também motivação para trabalhos práticos no segundo semestre. Gostaria de apresentar a mesa. Temos aqui na ponta esquerda a professora Suzana Kilp, doutora em comunicação pela Unicinos. Aqui um pouquinho mais ao centro, mas talvez não tão ideologicamente ao centro, o professor Celso Cândido, doutor em psicologia e coordenador do curso de filosofia aqui da nossa universidade. À minha direita, a professora Lenara, estará também aqui nos assessorando com alguns exemplos online a respeito das temáticas que estaremos abordando aqui. Nós também estamos transmitindo essa aula pela web, e nós temos também o MSN aqui como uma experimentação de interação. Já temos alguns participantes aqui já começando a nos informar, inclusive o Diego nos informa que o vídeo e áudio estão perfeitos. Vamos ver se prosseguimos assim. E vamos logo dar início à nossa conversa. A ideia é uma exposição da professora Suzana, após uma exposição do professor Celso. A gente abre para o debate, vamos colocar alguns exemplos de alguns sites que de alguma maneira tensionam esses conceitos bem complexos. E a ideia é a gente poder aproveitar aí o máximo possível o encontro, lembrando que as interações podem ser feitas pela página causmose.net/Cândido, /Unicinos, /CD, /Conecta, /Guattari, mas muito mais facilmente adicionando no MSN comunicaçãodigital@hotmail.com, certo? Alguns estão vendo que o pessoal está se manifestando. Vou passar imediatamente a professora Suzana a fazer essa manifestação. Bom dia a todos. Eu quero dizer do meu estranhamento nessa sala maravilhosa aqui. Espero que tenhamos uma relação amigável. E para que essa relação conosco seja amigável, eu gostaria de dizer que eu entendo perfeitamente a indignação de vários de vocês em relação a esse texto. É um texto duro, é um texto pesado. Entretanto, eu estou apostando em duas coisas em relação à turma antiga. Do ano passado, turma 2004, vocês já fizeram um percurso razoável até o momento e eu acho que tem condições plenas de, apesar do hermetismo de certos conceitos que estão ali, acompanhar o que a gente está propondo. A turma 2005, se ainda não tem esse repertório, entretanto vai operar tantas vezes sobre a materialidade deste encontro de hoje para produzir o produto digital no segundo semestre, que eu espero que o que vai acontecer hoje aqui seja uma introdução que os ajude a operar sobre esses materiais. E vá também facilitando a apropriação, pelo menos dos conceitos mais importantes que estão neste texto. Eu quero justificar para vocês a presença desse texto na nossa atividade, na medida em que, na minha história, e especialmente na minha história intelectual, esse texto é um marco. Nos anos 90, início dos anos 90, eu estava envolvida com uma série de atividades que envolviam pessoas, avaliação de pessoas, projetos institucionais, e eu estava muito insatisfeita com o que eu conhecia naquele momento de repertório teórico, de pensadores mais à esquerda, mais comprometidos com uma mudança na sociedade, na medida em que eu encontrava um recorrente fatalismo. Não se encontrava naquele momento textos de autores considerados respeitáveis que vissem alguma possibilidade para a sociedade que nós vivíamos naquele momento, saindo no Brasil de uma grande crise
política e de um grande vazio teórico que ficou depois dessas 2 décadas e meia de fechamento. E uma pessoa que hoje está mais distante, mas que na época era bastante próxima de mim, que vive no Rio de Janeiro, na área da sociologia, me apresentou Félix Guattari como uma porta de entrada para uma série de outros autores que depois eu viria a conhecer a partir dele, e que, pela primeira vez naquele momento, descortinou para mim alguma possibilidade de mudar, de pensar numa mudança, de uma outra alternativa, que de alguma forma retomasse uma coisa extremamente rica, produtiva e alternativa que existiu no mundo inteiro nos anos 60, e que os próprios pensadores mais importantes daqueles movimentos da contracultura dos anos 60 tinham caído num autodenegrimento quase, no sentido assim, como disse, né, John Lennon, o sonho acabou e não temos mais alternativa, estamos condenados ao capitalismo, às mídias de massa, à impossibilidade da gente se expressar mais criativamente, que tudo já está programado, etc. E, de fato, as 3 ecologias do Félix Guattari foram uma grande porta de entrada, e eu era anos 90, eu tinha mais de uma década menos de idade a menos, né? Portanto, eu provavelmente tinha uma imaturidade intelectual maior do que eu tenho hoje, um repertório menor do que eu tenho hoje, e não senti essa dificuldade tão dura que vocês sinalizaram para mim lá fora em relação a esses termos que eram para mim naquele momento completamente estranhos. Talvez justamente porque há nele um tom, eu diria assim que ele é um texto quase que panfletário, ele é quase um manifesto, sendo que teoricamente esses conceitos são melhor articulados cientificamente em outros textos, em outros livros, principalmente os livros em que ele trabalhou com o Deleuze. Aliás, esse texto aqui é o único texto que eu conheço que é só assinado pelo Guattari. O Caosmose, só ele? E o Caosmose, né? O Caosmose, que você já conhece esse palavrão do professor Celso, né? Não só um livro, mas é um site que reúne textos e pessoas aficionadas pelas ideias desse pensador e dos seus convizinhos. Então, esse caráter mais panfletário faz com que ele esteja nos tentando seduzir por um projeto ecológico, um projeto ecosófico, e embora ele não perca em nenhum momento do seu texto a criticidade, e não deixe de fazer em nenhum momento do seu texto considerações teóricas fundamentais, ele acena com uma militância intelectual e uma militância política que na época foi extremamente interessante e que mantém até hoje uma atualidade enorme, especialmente porque de lá até hoje, essa nova mídia que nós estamos estudando no nosso curso, internet, se tornou muito mais visível, muito mais usada do que o autor pôde dar conta dela naquele momento. Eu acho que esse texto, apesar dos seus méritos, ele tem um pecado, e não é o pecado que vocês provavelmente encontraram nele, mas é o pecado de ele não cumprir textualmente o projeto ético-estético que o Guattari se propõe a anunciar aqui. Na medida em que no modo como ele está narrado, no modo como ele está constituído, ele ainda é muito espelhado na regra de qualquer texto. Ele é muito pouco desconstruído ética e esteticamente. Por isso, eu preferia, como exemplo do que ele propõe em termos de texto, este outro livro aqui que ele escreveu junto com a Sueli Rolnick, Cartografias do Desejo.
Eu acho que nesse texto aqui, Cartografias, quando eles começam, inclusive, a operar sobre esse conceito, essa categoria de cartografias, eles conseguem dar conta, na sua produção, do projeto teórico-político, filosófico do Guattari, do Deleuze, e ao qual a Sueli Ronick se alia. Só para vocês terem um entendimento do que eu estou querendo dizer, este livro é decorrente de uma visita que o Guattari fez ao Brasil no final dos anos 80, e ele foi foi construído durante 3 anos. E ele está organizado por temas, mas vejam bem como é que ele está estruturado. Ela diz que são 3 tipos de componentes básicos que estruturam o texto. O primeiro e mais frequente são aforismos. O segundo são pedaços de conversas, de debate, de discussão, pedaços de entrevistas, de mesa redonda ou de cartas nossas. O terceiro, conferências e ensaios de Guattari. Textos de pessoas que durante a viagem, ele percorreu o Brasil, fez várias atividades com grupos naquele momento. Então, textos de pessoas que durante a viagem foram ganhando espaço, às vezes de um parágrafo e outras de até algumas páginas, textos meus de durante e depois da viagem, que foram entremeando o material do livro, fazendo liga, construindo passagens, etc. Bom, os textos falados na primeira pessoa, sem assinatura, são em geral o resultado de uma montagem. Se vocês percorrerem algumas páginas desse texto, a questão da autoria, por exemplo, se perde completamente. É um livro cujas ideias, cujos textos advêm, então, de dezenas de pessoas de diferentes níveis intelectuais, de diferentes níveis de participação no texto, e que, no entanto, foram tornados todos um só coletivo, um só território nacional, como ele fala, né, entre aspas, aí o nacional, porque não se trata aí de uma nação, mas de algum tipo de coletivo, de algum tipo de solidariedade, que está no centro do projeto dele, que a gente já pode ver lá nas 3 ecologias, quando ele fala novas práticas sociais, lá na página 55, se vocês quiserem ir acompanhando o que eu vou dizer. Ele vai dizer assim, novas práticas sociais, novas práticas estéticas, novas práticas de si na relação com o outro, com o estrangeiro, como o estranho. Todo um programa que parecerá bem distante das urgências do momento. Ele, para chegar a dizer isso, ele vai dizendo assim, é preciso que a gente, no nosso cotidiano, em todas as áreas em que atuamos, inclusive, e para nós é central, os comunicadores, os comunicólogos, né, os que têm a ver com esse processo das mídias, proponham coisas que ultrapassem aquilo que seria a realidade mais imediata ou mais premente que a gente normalmente se tem, que é a satisfação de uma atividade lucrativa, de uma atividade profissional, mas que todos nós nos engajemos num grande processo de microgrupos, microprocessos e macroprocessos, em que se retome a questão da subjetivação, a questão das identidades, das relações que se constroem com os outros de uma maneira ética, estética, que para ele é um conceito só, ética e estética. E quando ele fala em ética e estética, na ética ele está privilegiando um caráter solidário da subjetivação, com o processo de subjetivação do outro, né? E com a estética, o termo estética no conceito, ele está enfatizando o caráter personal, o caráter individual de cada um nessa construção. Ele diz assim na mesma página no final, os indivíduos devem se tornar a um só tempo solidários e cada vez mais diferentes. A um só tempo solidários e cada vez mais diferentes.
E ele diz, o mesmo se passa com a ressingularização das escolas, das prefeituras, do urbanismo, etc. Ou seja, o nosso curso, dentro dessa perspectiva, ele deveria ser, ao mesmo tempo, solidário com outros cursos, com outras abordagens da comunicação digital e cada vez mais diferente, cada vez mais incentivo, e ele ser esse único curso. Bom, eu fiz algumas indicações para quem vai operar depois ainda mais com esse texto, ajudando a compreensão aquilo que parece o Paulo, por exemplo, ouvi dizer, o Tititi corre aqui, né, Paulo? Ouvi dizer que tu tinhas achado que esse texto ia para frente e para trás, vai para frente e vai para trás. Eu até diria que ele é muito pouco para frente e para trás. Se tu der uma olhadinha nas cartografias do desejo, meu Deus, não tem frente nem trás, né? Ouvi dizer que tu tinhas dito, me contaram, Tititi aí. Então, eu acho até que ele está muito bem construído, tradicionalmente, como uma estrutura com começo, meio e fim, né? Se tu pega as cartografias, ele tem uma diacronia e uma sincronia, uma heterogeneidade, uma disparidade de tempos e de espaços, né? Muito maior. E com a vantagem nas cartografias, tu pode ler, inclusive, cada texto como um em si, né? Como uma unidade ético-estética, que se solidariza com os outros fragmentos de texto, no entanto tem a sua unidade, a sua unicidade. Né? Então ele começa, nas três ecologias, por aquilo que é o mais conhecido de nós, que é a ecologia do meio ambiente, e problematizando as condições que nós vivemos hoje no planeta, como beirando a catástrofe. E ele começa, então, a partir da ecologia do meio ambiente, a colocar uma série de questões que ele acaba, logo em seguida, definindo como um problema para ele justificar essa pauta que ele vai adotar, quando ele diz, como problema, as formações políticas e as instâncias executivas parecem totalmente incapazes de apreender essa problemática no conjunto de suas implicações. Hoje nós temos uma nova ordem ou desordem mundial que compromete todos os paradigmas, que compromete todas as questões que nós até o início do século XX tínhamos como líquidas e certas. A este problema ele vai responder, em primeiro lugar, com a ecosofia, então logo em seguida, que o Celso vai aprofundar, e a segunda resposta, com o que ele propõe que sejam essas revoluções micro e macromoleculares. A partir deste momento, na página 9, ele começa a falar, então, da ecologia das relações sociais, em relação ao que ele faz uma constatação de um dos elementos que compõem este quadro problemático que ele aponta, que é a globalização, a massificação sob um regime dominador. A segunda constatação é de que há uma laminagem das subjetividades, dos bens e dos meios e do meio ambiente. No entanto, quando ele faz essa segunda constatação, ele ao mesmo tempo ele diz se não podemos nos perguntar se essa laminagem não estaria entrando num período de declínio. E foi aqui que pela primeira vez eu encontrei nele essa perspectiva que eu anunciei antes de vocês, um cara que pensa o futuro com alguma perspectiva, com alguma condições de nós agirmos sobre esta situação catastrófica antiecológica. A segunda constatação que ele faz, tentando entender ou explicar para nós o porquê que ele suspeita de que nós estaríamos entrando num período de declínio dessa laminagem, ele fala de que aquilo que até meados do século XX marcou todas as nossas relações, ou seja, uma bipolaridade, estaria dando lugar a uma multipolaridade. Cada vez mais, ele dá vários exemplos, inclusive, no mundo, em diferentes territórios, em que essa multipolaridade vem se, pelo menos, debatendo com a bipolaridade, né? Com várias bipolaridades, agora nós teríamos uma multipolaridade, ele dá vários exemplos no texto disso. A segunda constatação neste nível, ele fala das rupturas, dos descentramentos, da multiplicação de antagonismos e de processos de singularização.
Em função disso, então, na página 15 já ele vai fazer a primeira proposta de ecosofia social, e na página seguinte vai fazer a segunda proposta de uma ecosofia mental. Nessa ecosofia mental, ele vai defender, inclusive, uma ordem para o pensamento, para os conceitos, que se aproxime mais da ordem da arte. E é justamente esse ponto aí que vai tornar este autor, particularmente, e os do seu entorno, recebidos com uma certa resistência pela academia, pelos pensadores mais ortodoxos, pelos pensadores mais tradicionais, porque ele abre uma fissura na ortodoxia da objetividade quando ele promove essa aproximação intencionada, deliberada, de que os procedimentos acadêmicos, científicos deveriam ser mais atravessados pelos procedimentos da arte, que se percebe claramente no conceito de ética e estética. Eu não sei, eu acho que para começar, talvez, acho que você consegue dar continuidade daí. Eu posso retomar depois, né? Pode ir. Não, pode ir. Te passo. Bom, vou passar aqui para o professor Celso. Queria lembrar que, além do Diego, agora entrou o Theo aqui também, os Roupas, e também um amigo do Guilherme, lá de João Pessoa, Paraíba, que é o Rafael, é isso? Manda um abraço para ele e para Pauline. Certo. Então tá. Celso. Então, bom dia a todos. A Suzana convidou para fazer essa participação aqui e tentar ajudar um pouco no esclarecimento desses, na verdade, dois conceitos que nós nos propusemos a discutir, que é pós-mídia e ecosofia. Eu preparei uma pequena fala que deve durar em torno de 20 minutos, eu espero não seja muito mais do que isso, e tentando problematizar, no primeiro momento, o conceito de ecosofia, e no segundo momento, indicar alguma coisa, deixar a bola picando um pouco, que eu acho que talvez seja a discussão mais interessante, sobre o conceito de pós-mídia. Né? Quer dizer, o que, afinal de contas, é essa tal pós-mídia que o Félix Guattari está indicando aí. Eu queria começar, então, fazendo duas observações preliminares antes de entrar no meu texto aqui. Eu queria dizer que a primeira questão que eu fiquei pensando, quer dizer, esse texto do Félix Guattari é um texto escrito no final dos anos 80, foi publicado no Brasil no início dos anos 90, século passado. Eu fiquei, e aí a pergunta que eu me fiz quando fui reler agora o texto para esse nosso encontro, fiquei pensando, qual é a atualidade desse texto do Guattari? Certo? E me pareceu que a fotografia que ele faz, o desenho que ele faz do mundo contemporâneo, continua extremamente atual e talvez ainda esse seja um momento ainda pior do ponto de vista das configurações mundiais do que o tempo que o Guattari estava vivendo. Né? Então, eu queria fazer essa primeira menção. Segunda menção, eu acho que a Suzana tocou em alguma medida e só queria chamar a atenção para o seguinte. Nós, durante os anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90 e tal, vivíamos uma grande crise dos grandes relatos, digamos assim, que orientaram a reflexão filosófica sobre a humanidade, que foram basicamente os relatos do liberalismo e do socialismo. Quer dizer, nós estávamos vivendo nessa época, e acho que ainda hoje, talvez mais duramente ainda, quer dizer, uma crise desses relatos. Ou seja, o liberalismo como perspectiva segundo a qual basta lançar a sociedade ao mercado e tudo se resolve como que num passe de mágica, de um lado, e de outro lado, o socialismo a partir de uma perspectiva, de uma delas pelo menos
as experiências que nós tivemos do socialismo nos países como a União Soviética, ou a China, em Cuba, quer dizer, bastava socializar os meios de produção, bastava uma intervenção do Estado para resolver todos os problemas humanos. Ou seja, nós vivíamos na crise desses dois grandes paradigmas e, portanto, da necessidade de recompor uma nova visão do mundo que pudesse, obviamente, superar esses dois paradigmas, mas, ao mesmo tempo, pudesse também agregar aquilo que esses dois paradigmas pudessem ter de interessante. Eu acho que o mercado não é um problema, o mercado ele é necessário, é uma invenção genial da humanidade para que nós possamos transacionar nossos bens, consumir o que nós desejamos. E o Estado também é um aparelho necessário para que a sociedade possa se organizar. O problema todo é tomar esses dois elementos como, digamos, se tentou na perspectiva liberal e na perspectiva socialista, como elementos que seriam capazes de solucionar todos os problemas da humanidade. Então, essa é uma pequena introdução para que vocês se situem aonde entra a temática gattariana, né, a problemática da ecosofia. Acho que aí ele conseguiu construir, digamos assim, um paradigma extremamente interessante para nós pensarmos e atuarmos no mundo em que nós estamos vivendo, que é um mundo extremamente complexo e que as visões de mundo herdadas do século XIX e século XX não dão conta. Então, e aí, em segundo lugar, a extrema atualidade, me parece, desse texto ainda. Né? Sempre medo de nós estarmos ressuscitando, enquanto a nossa tarefa hoje é pensar o nosso mundo e atuar nesse mundo. Então, eu vou começar a minha intervenção mais organizada com duas citações. Tá? Uma citação do Freud e uma citação do próprio Félix Guattari. Tá? Freud, no Mal-Estar da Civilização, diz o seguinte: a questão fatídica para a espécie humana parece-me ser saber se, e até que ponto, seu desenvolvimento cultural conseguirá dominar a perturbação de sua vida comunal causada pelo instinto humano de agressão e autodestruição. Talvez, precisamente com relação a isso, a época atual mereça um interesse especial. Os homens adquiriram sobre as forças da natureza um tal controle que, com sua ajuda, não teriam dificuldades em se exterminarem uns aos outros até o último homem. Vocês sentirem um pouco o lugar onde esse texto do Guattari entra. Segunda citação do Guattari. A atividade de cartografia e metamodelização ecosófica, onde o ser torna-se o objeto último de uma heterogênese sob a égide de um novo paradigma estético, deveria se fazer, ao mesmo tempo, mais modesta e mais audaciosa que as produções conceituais às quais a universidade nos acostumou. Então, tenho essas duas citações como pano de fundo da minha fala. Então, passo ao meu texto aqui, tá? Tenha um pouquinho de paciência. O contemporâneo é um tempo de contradições inusitadas e admiráveis. No domínio tecnocientífico, a metaguerra de autoextermínio humano e planetário e a superrevolução genética revelam, de um lado, o poder de destruir a vida e, de outro, o poder de recriar ou criar a vida.
A automação produtiva recria a possibilidade do ócio, mas também, sobretudo, do trabalho criativo, do trabalho imaterial criativo, ao mesmo tempo em que os índices de desemprego tornam-se, em algumas regiões do mundo, alarmantes. Já no domínio das relações sociais, a extrema riqueza e sofisticação da existência convivem no mesmo tempo e no mesmo espaço com a extrema pobreza, não apenas material, mas moral e também cultural. Os grandes centros urbanos, ao mesmo tempo em que concentram, também escondem a riqueza socialmente produzida para benefícios de uns em detrimento de outros, de modo que a violência social, a seguir os atuais padrões dominantes de desenvolvimento econômico, só tenderá a aumentar. Enquanto os mesmos governos que conquistam o espaço interplanetário são aqueles que promovem, pouco a pouco, uma imensa devastação do planeta Terra e sua frágil biosfera. Enquanto a Revolução Feminista desencadeou movimentos reais de liberação feminina, convive-se ainda, por todos os lados, com o sexismo, a exploração e segregação sexual, não apenas das mulheres, mas de meninas, travestis e muitos outros devires mulher. E enquanto, por trás dos paraísos artificiais das grandes sociedades de consumo, os sofrimentos e distúrbios psíquicos não são menores. E tanto quanto a World Wide Web torna-se uma ferramenta cada vez mais poderosa para aqueles que a dominam e exploram, outros tantos encontram-se muito longe de desfrutar os privilégios e poderes das redes mundiais de comunicação humana. Sem dúvida, entre as contradições e incertezas cada vez mais lancinantes do mundo contemporâneo, o drama da destruição ambiental, parcial ou mesmo total, faz parte, de agora em diante, de um dos problemas filosóficos, científicos, éticos e políticos mais complexos e angustiantes. O delírio de uma época nunca foi tão longe. Que garantias podemos hoje ter agora em relação ao futuro do planeta? Muitas vezes, nós não possuímos nem mesmo um instrumental conceitual e teórico adequado para enfrentar questões tão complexas e, em alguma medida, tão efetivamente inacessíveis como essas. Em todo caso, aquilo que é propriamente a flecha do tempo contemporânea é a constatação de que os destinos humanos, daqui para frente, estão irreversivelmente conectados às aspirações ambientalistas. Nas palavras de Castells, cito, trata-se da única identidade global proposta a todos os seres, independentemente de seus vínculos sociais, históricos, ou de gênero, ou de credo religioso. Contudo, uma vez que a maioria das pessoas não vive no plano cosmológico e a aceitação de nossa natureza compartilhada com a dos mosquitos ainda impõe certos problemas táticos. A questão decisiva para a influência da nova cultura ecológica consiste em sua capacidade de unir os traços de culturas distintas em um hipertexto humano, constituído de diversidade histórica e comunidade biológica. Fecha aspas. Sem dúvida, a complexidade e o caráter dramático de tais questões mereceriam muitos estudos à parte. Mas o que se deseja aqui é apenas indicar que, diante desse quadro trágico dionisíaco, uma pressuposição teórica situada em paradigmas
ético-estético-políticos de tipo ecosóficos se impõem. Isso tudo quer dizer, inicialmente, que um protagonismo ecosófico se tornou um imperativo, uma condição irredutível, tanto teórica quanto prática, do mundo contemporâneo. Como diz Félix Guattari, abre aspas, não haverá verdadeira resposta à crise ecológica a não ser em escala planetária, e com a condição de que se opere uma autêntica revolução política, social e cultural, reorientando os objetivos da produção de bens materiais e imateriais. Essa revolução deverá concernir, portanto, não só as relações de forças visíveis em grande escala, mas também aos domínios moleculares de sensibilidade, de inteligência e de desejo. Fecha. Assim, esse protagonismo ecosófico deveria concernir as dimensões social, ambiental e mental das relações humanas. É por isso que, ainda, cito Guattari, aos protagonistas da liberação social cabe a tarefa de reforjar referências teóricas que iluminem uma via de saída possível para a história que atravessamos, a qual é mais aterradora do que nunca. Não somente as espécies, continua o Guattari, desaparecem, mas também as palavras, as frases, os gestos de solidariedade humana. Tudo é feito no sentido de esmagar, sob uma camada de silêncio, as lutas de emancipação das mulheres e dos novos proletários que constituem os desempregados, os marginalizados, os imigrados. Fecha aspas. Um protagonismo ecosófico significaria, nessa direção, uma profusão de revoluções moleculares e molares do desejo e do social, não em vistas a um fim da história, mas apontaria para grandes transformações no modo de viver e sentir humano, o sentir-se a si mesmo e viver o planeta. A ecosofia das três ecologias não quer dizer um futuro pré-definido a conquistar, mas um verdadeiro não fim da história, uma abertura para uma multiplicidade infinita de práticas e devires ecosóficos percorrendo o campo social histórico. Desta forma, segundo Guattari, decorrerá uma recomposição das práticas sociais e individuais que agrupa, diz ele, segundo três rúbricas complementares: a ecologia social, a ecologia mental e a ecologia ambiental, sob a égide ético-estética de uma ecosofia. Assim, ainda de acordo com Guattari, a ecologia social consistirá em desenvolver práticas específicas que tendam a modificar e a reinventar as maneiras de ser no seio do casal, da família, do contexto urbano, do trabalho, etc. Assim, por exemplo, as questões da geração de trabalho e redistribuição de renda e do conhecimento da terra e do espaço urbano tornam-se vitais do ponto de vista de uma ecologia social. Por sua vez, a ecologia mental será levada a reinventar a relação do sujeito com o corpo, com o fantasma, com o tempo que passa, com os mistérios da vida e da morte. Ela será levada, Guattari falando, certo?
ela será levada a procurar antídotos para a uniformização midiática e telemática, o conformismo das modas, as manipulações da opinião pela publicidade, pelas sondagens, etc. Sua maneira de operar aproximar-se-á mais daquela do artista do que a dos profissionais psi, sempre, profissionais da psicologia, né? Sempre assombrados por um ideal caduco de cientificidade. Fecha aspas. Assim, por exemplo, o problema do egocentrismo alienante tornou-se um dos aspectos centrais dessa nova ecologia da subjetividade humana. Quanto à ecologia ambiental, o que estará em questão daqui para frente será não apenas como preservar a biosfera, mas também como recompor e recriar as formas de vida no planeta, bem como o desenvolvimento e a criação daquilo que nós poderíamos chamar de uma economia verdadeiramente sustentável, né? Ou seja, como incluir nos cálculos econômicos, nos índices a cada final de ano de desenvolvimento de cada país, o desgaste da natureza e a necessidade de recompor parcelas dessa natureza que foram destruídas por essa mesma economia. Sem dúvida, essas questões estão associadas às grandes questões clássicas da filosofia de todos os tempos. Ou seja, elas remetem aos problemas tradicionais de ordem ética, política e estética. A ecologia mental é indissociável de uma ética, uma política e uma estética da existência. Ao passo que uma ecologia ou uma estética ecológica deveria fazer reencontrar o gosto da vida com o desejo de viver. E uma ecologia política implicaria uma nova relação de forças globais capazes de inibir em larga escala os desequilíbrios e injustiças sociais e ambientais. Quanto tempo já estou falando? Um tempo bem interessante, eu diria. Para ir encerrando. Encaminhando, eu diria. Tem algumas perguntas aqui já para Então, estou aí me encaminhando mais uns 45 minutos e eu encerro, tá? Consequentemente, isso que eu estou chamando aqui de protagonismo ecosófico só pode estar aberto ao devir. Só pode ser pensado como autoconstrução, como autopoiesis, como inserido num campo de forças contraditórios, finito no tempo e no espaço, permanente como permanente e inventiva criação dos coletivos humanos. Parênteses aqui, não se trata aqui de nenhuma receita do que nós deveríamos fazer. Se trata aqui de abertura de possibilidades de um protagonismo ecosófico na égide dessas três ecologias. Para começar, talvez, deveria-se pensar como aqueles lendários índios americanos que, ao tomarem qualquer decisão, a formulavam sempre tendo em vista as aspirações das gerações nascentes até a sétima, a fim de inserir-se naquilo que Castells chamou de o tempo glacial. Seria o tempo propriamente ecológico. Assim, o trabalho do pensamento se vê aqui situado diante, talvez, do maior desafio colocado à humanidade em todos os tempos. Assim, poderíamos exclamar, junto com Guattari: ninguém está dispensado de jogar o jogo da ecologia do imaginário. O trabalho intelectual, com modéstia e ousadia ao mesmo tempo, deveria ajudar a favorecer e, tanto quanto possível, inventar as conexões
com as aspirações e devires ecosóficos. Em suma, como diria Nietzsche, tratar-se-ia de colocar a ciência desde a perspectiva da vida, a ciência a favor da vida. Então, essa seria uma primeira parte. A segunda parte eu vou fazer bem sintética, tá? Porque é a minha parte mais provocativa. Digamos assim, apresentamos aqui, de modo assim, muito introdutório, algumas ideias do conceito de ecosofia. Agora, essa parte pós-mídia, o que seria, então, essa ideia? Acho que a Lenária depois talvez queira fazer alguns comentários, né? Mas eu vou fazer uma provocação aqui para a Suzana também, quer ver como é, porque a gente já andou discutindo um pouco, eu sei que... Um pouco? Não, sobre esse ponto aqui foi só um pouco, né? A gente, vamos ver o que ela pensa sobre isso, já vai pensando, Suzana. Eu sei que tu tem uma posição aí meio, não necessariamente de acordo comigo. Eu diria, então, o que seria a pós-mídia? O que seria a pós-mídia do Guattari? Eu diria, a pós-mídia do Guattari é exatamente aquilo que a gente poderia chamar de uma mídia ecosófica. Esse conceito de pós-mídia, o Guattari, junto com a Sueli Ronick, que foi minha orientadora no meu doutorado, trabalho nesse texto que a Suzana trouxe, e nesses outros textos, eu tenho duas citações aqui do Guattari a esse respeito, trabalha muito como formula essa conceituação a partir de uma oposição ao conceito de mídia. E aqui entendamos mídia como mídia de massas, né? E toda uma crítica que então eles faziam à padronização dos sentidos, a padronização do gosto, né? Tudo aquilo que, digamos assim, a poluição mental que todos os dias nós assistimos na televisão, a infantilização da subjetividade, a banalização dos problemas contemporâneos, né? A espetacularização que nós assistimos todos os dias nos noticiários, etc. A banalização da existência, da vida e da morte, etc. Então, ou seja, o conceito de pós-mídia do Guattari, ele se constrói muito em oposição, eu queria indicar isso, muito em oposição então, àquilo que eles formularam como crítica à mídia enquanto tal. Então, duas passagens aqui para ilustrar o conceito de pós-mídia, e daí eu já vou encerrando, tá? Então, primeiro no texto As Três Ecologias. Diz ele assim, um ponto programático primordial da ecologia social será fazer transitar essas sociedades capitalistas da era mesmidiática para uma era pós-midiática. E ele continua assim, eu entendo por aí, e aqui o conceito fundamental, uma reapropriação das mídias por uma multidão de grupos sujeitos capazes de geri-las, né? Obrigado. Numa via de ressingularização. Essa ideia da pós-mídia associada a uma ideia de ressingularização do uso da própria mídia. E mais uma observação aqui, ainda sobre pós-mídia, tá? Tentando ajudar um pouco no esclarecimento desse conceito. Diz assim, ó. Está no Caosmose aqui, tá? O Guattari tem vários livros, tá? Vários, não são muitos, mas tem vários livros. Alguns estão publicados no Brasil, outros só estão ainda na versão original. Tá?
consciente maquínico, Antiédipo. o antiédipo com Deleuze. Ele trabalhou muito com Deleuze, anos de inverno, trabalhou também com Toni Negri, escreveu algumas coisas com ele, cartografias esquizoanalíticas, enfim, vai longe. A obra do Guattari, ela é longa. Então, aqui o Gustavo já está me incomodando, eu vou encerrar. Assim, as evoluções tecnológicas conjugadas às experimentações sociais desses novos domínios são talvez suscetíveis de nos fazer sair do período opressivo atual e de nos fazer entrar em uma era pós-mídia, caracterizada por uma reapropriação e uma ressingularização da utilização das mídias. Aí, por exemplo, ele cita acessos a bancos de dados, a videotecas, interatividade entre protagonistas, etc, etc. E aí, a minha provocação para vocês todos é que essa mídia ecosófica, essa pós-mídia do Guattari, nós encontraríamos no hipertexto, digamos assim, a materialização da pós-mídia, da mídia ecosófica. Ou seja, o hipertexto seria o lugar da pós-mídia. Tá bom? Tá, obrigado. Obrigado, Celso. Da pausa para os nossos dois professores. Eu vou, enquanto a Leonardo prepara as questões em relação, que a gente trouxe alguns exemplos de sites para tentar discutir um pouco que essa questão de pós-mídia é bastante complexa, quando associada à questão de ecosofia. Eu acho que as duas coisas podem ser pensadas isoladamente, mas também, quando pensadas em conjunto, eu acho que elas ingressam em outras discussões. Eu só vou pegar um ponto anterior aqui, que é uma questão do Diego Prado, que ele pergunta se ele acha, para o Celso, né, se ele não acha que a ciência em si está a favor da vida, mas que se não são as forças por trás da ciência que não estão. Suzana, começa, tu começa respondendo. Tu repete o fim da pergunta? Assim que ele parar de escrever aqui, senão fica pulando. Né? Se o Celso, né, ou vocês, né, não acham que a ciência em si está a favor da vida, mas que é a ciência que estaria, a ciência por si só estaria a favor da vida, mas são as forças por trás da ciência que não estão a favor da vida. Essa é uma discussão que a gente pode relacionar com a discussão das máquinas, né? Se as máquinas estão a favor do homem ou se estão contra o homem, e que as máquinas seriam neutras, que as técnicas seriam neutras, que a ciência seria neutra, né? Que a comunicação seria neutra. Eu tenderia a dizer que não, né? Eu tenderia a responder que não. E aí eu puxaria um outro autor, que é o Bergson, quando ele diz que, diferentemente, ele diz que ao lado da ciência, que ao lado da fé, da religião, existe a vida. Ele vai dizer que a vida vive e que a vida produz razões para viver e que ela tem uma lógica de estruturar-se enquanto vida e que nem sempre a ciência está a favor desta mesma lógica, opera de acordo com essa mesma lógica. Nós poderíamos dizer que a ciência, como nós a conhecemos hoje, é um grande projeto moderno, burguês, iluminista, e que talvez dentro da própria ciência nós tenhamos a grande crise da ciência, na medida em que os seres subjetivos que ali estão situados se opõem a uma certa lógica perniciosa que colocou a ciência como, em primeiro lugar, o lugar da verdade, e que hoje já se sabe que existem outras formas de chegar à verdade, talvez não se tenha nenhuma forma de chegar nunca, definitivamente, a uma verdade,
portanto relativizando uma série de promessas que o iluminismo nos fez. E, em segundo lugar, nos recolocando a questão de que a ciência, como a arte, como a comunicação, são feitas por pessoas, né, que além de serem cientistas, além de serem comunicadores, são subjetividades, são seres viventes, são vidas, são seres, são devires, que têm razões para agir, que nem sempre são as razões da ciência, mesmo quando essas criaturas são cientistas. Então eu tenderia a não diminuir muito, não reduzir muito essa questão. Eu acho que ela é um pouco mais complexa do que o Diego está nos pedindo para colocar. Certo. Eu vou me permitir aqui fazer um comentário, porque assim, ó, a questão de discutir mídia e pós-mídia, quer dizer, trazendo, pelo menos, cogitando a hipótese que exista algo chamado pós-mídia, pressupõe que antes exista mídia. A gente entendeu o pós como um prefixo temporal, que vem depois, portanto, apresenta alguma coisa que rompe com o anterior. Tá? Sendo assim, tem várias questões que se apresentam aí. Primeiro, o pós não está associado a tipo de suporte necessariamente. Eu poderia praticar produtos ou instâncias de pós-mídia, imaginando que o pós-mídia significa repensar a autoria, repensar a questão do ambiente. Isso não depende da existência de uma tecnologia superior que faça isso. Ao mesmo tempo, a tecnologia superior, vamos chamar aqui da nossa querida internet e de outras mídias que são pós, no sentido de virem depois, mas não necessariamente sejam pós, no sentido de mudarem nosso jeito de fazer as coisas. Se eu estou questionando que o problema da mídia, antes de chegar ao pós, é de ser extremamente massiva, homogeneizante e que descarta a subjetividade, o jeito de ser de cada um, né? Me corrijam aqui se eu estou fazendo o acompanhamento certo, isso não é um privilégio de TV, rádio e jornal. Isso é uma maneira da gente produzir informação independente do tipo de suporte. Então, a internet usada pela América Online ou pela TNT, Time Warner, não necessariamente é uma internet pós-midiática. Mas o blog do iraquiano, que estava lá colocando como é que estava acontecendo a guerra, durante a Segunda Guerra no Iraque, né? Colocando o seu ponto de vista. É uma prática pós-midiática via internet, mas o cara que compra por 500 pila um espaço no canal 20 da net e vai lá e resolve subverter algumas narrativas tradicionais, resolve, enfim, fazer alguma coisa diferente, que a gente não vai julgar se esteticamente tem bom gosto ou não, ele está praticando pós-mídia dentro de uma outra circunstância. Só que não dá para descartar o fato de que dentro da web se potencializa, e é isso que vem a minha curiosidade, por que dentro da web as iniciativas de estilo pós-mídia parecem ser mais evidentes? É uma questão de poder econômico, é uma questão de acesso, é uma questão de facilidade de conseguir produzir alguma coisa ali dentro. Então eu acho que essa é uma diferença que eu considero importante. E a outra questão é pensar na geração dos nossos alunos aqui, que possivelmente está vendo já essa questão de pós-mídia sem essa grande distinção entre um mundo mídia e um mundo pós-mídia. Já convive com essas duas situações, convive e pratica. E muitas vezes, não por ser um sujeito na sua casa fazendo um blog, ele está necessariamente praticando pós-mídia. Ele pode estar reescrevendo os discursos tradicionais e apenas reproduzindo modelos, né? Que também é alguma coisa que você deve saber fazer. Até por conta de saber como rompê-los. Então e quando toda essa pequena elucubração aqui, que saiu a partir, eu acredito, desse tipo, do que está dentro dessa água aqui, que eu acho que me inspirou um pouquinho, quando o Celso falar, o hipertexto é a pós-mídia. É e não é, meu amigo. Não é.
Bem que ele disse que é uma provocação, e eu tô louca, tô mordida aqui pelo combate. Ele já me cortou antes, ele não me deixou, passei a palavra pra ela, já me cortou. Deixa eu só atualizar aqui algumas coisas da interação. Se não fizesse uma provocação, não quer que a gente... Não, eu quero. Responda a ela? Quero. Se quer, escreve, não quer, diz. Quero. Atualizando aqui o MSN, a Cássia manda um abraço pra turma. Diz ela que está presente de coração aqui, elaborou essa frase. Que bonito. Aqui o Theo se manifesta dizendo: eu concordo com a Suzana a respeito daquela resposta ao Diego. Eu acho que a ciência pode nos ajudar naquilo que nós estamos como animais sempre em busca, a sobrevivência. Mas não acredito que ela esteja sempre, assim como as máquinas, as técnicas e a web, alinhada com essa busca, sobreviver e quem sabe viver. Ficou meio cumprida a colocação, mas fica difícil formatar as ideias nesse cérebro pós-Celso. Olha, estou no pós. Diga, Celso. Eu queria, antes da tua colocação sobre pós-mídia e hipertexto, eu queria só falar rapidamente com relação à ciência ainda, nesse ponto. Tá? Esse eu deixo. E depois eu vou voltar a partir dessas colocações que o Gustavo fez aqui. Esquentou. Eu queria dizer o seguinte, toda atividade intelectual, seja ela científica ou filosófica, ela é uma atividade humana. E se ela é uma atividade humana, ela, por definição, ela envolve paradigmas éticos, estéticos e políticos. Então, o que aconteceu com a ciência moderna, eu acho que a Suzana tocou, a resposta dela foi muito boa, o que acontece com a ciência moderna é que ela passou a subordinar a vida à verdade. Esse era o problema do Nietzsche. Percebe a inversão de valores que tem aqui? A verdade é mais importante que a vida para a ciência objetivista, moderna, etc. E o Nietzsche vai se colocar nessa vertente, segundo a qual o mais importante é a vida. A verdade ela tem que servir à vida. Por isso que para o Nietzsche, e aí faz coro com Guattari, talvez no ponto que tu tivesse mais interesse em focar aqui, quer dizer, o favorecimento da vida tem muito mais a ver com a ilusão, e portanto com a arte, do que muitas vezes com a própria verdade. Então o problema é que nós, durante muito tempo, talvez boa parte da modernidade, criamos uma ilusão de que a verdade era independente das pessoas, né? Ou criamos a ilusão de que a ciência por si só poderia resolver os problemas humanos. E a ciência, ela é aquilo que os cientistas e as pessoas que trabalham com a ciência fazem que ela seja. Não existe uma ciência tão... Enfim, então hoje nós temos a ciência sendo utilizada para várias coisas. Agora, o que nós estamos querendo chamar a atenção aqui é essas implicações éticas, estéticas e políticas do trabalho científico, do nosso trabalho intelectual dentro da universidade. Não existe conhecimento independente de perspectivas éticas, valores. Né? E acho que isso é muito importante. Então, antes da vida. Então, a ciência e a arte tem que estar a serviço da vida, da afirmação da vida. Só esse comentário. Suzana, pode continuar. Tá. Estou sendo esmagado aqui por duas criaturas. Ela vai me esmagar também. Vai tentar. Eu queria discutir um pouco Pronto, não acreditou? Eu queria discutir um pouco esse sufixo pós aí. Tá. É verdade, neste livro, As Três Ecologias, no Carl Osmose e em outros lugares, a gente é muito induzido a pensar no pós-mídia como algo que viria após alguma coisa. Não é, no entanto, se a gente chegar um pouco mais perto do que o Guattari está dizendo com isso, a gente pode ver que existe uma pós-mídia, pré-mídia, que existe uma... Porque ele não está falando de uma mídia pós-mídia, ele está falando de uma era mídia e uma era pós-mídia. Ele está falando de uma lógica que estrutura uma sociedade, no que ele chama de era mídia, e uma outra lógica que pode ser concomitante, inclusive, à prevalência das mídias, como elas existem hoje.
Então se trata o tempo inteiro, eu acho que a questão chave para a gente entender isso é justamente o conceito de ética e estética. E isso que ele propõe naquele texto, naquela parte do texto que o Celso leu quase no final. Era pós-mídia assim entendida como uma reapropriação da mídia por uma multidão de grupos sujeitos capazes de geri-la numa via de ressingularização. Este é um movimento interminável, ético e estético. Interminável, né? O que vai acontecer? Todos esses exemplos que tu tentaste sinalizar, eles serão reapropriados pela mídia. Certo? Eles se tornarão novamente aquilo que o Guattari contesta na era da mídia. Seja no rádio, seja no jornal, seja na internet, seja onde for. Só que o que ele está nos desafiando a fazer é ressingularizar novamente. Ele nos propõe uma relação com essa produção de subjetividade maquínica de uma outra ordem, sabendo que isso sempre será novamente reincorporado pelas mídias. Então eu até acho que é mais fácil a gente entender o que ele está dizendo se a gente olhar para os anos 60 de novo e vermos como a indústria da cultura, e especialmente a televisão, bebeu nos grandes movimentos de singularização que aconteceram na época na contracultura. Quais eram as mídias, do rock principalmente, da música naquele momento, né? Eram os grandes festivais. O movimento ficou tão importante naquele momento, graças ao cinema, graças ao rádio, graças à televisão, principalmente. No entanto, quando a televisão e as mídias se apropriaram daquilo, elas despotencializaram nas mídias aquilo que era uma potência singularizadora extremamente rica. Desapareceram aqueles movimentos fora das mídias? Não, eles se tornaram outras coisas, eles se reconfiguraram em outros territórios. Ou seja, há grupos, há pessoas, há movimentos. Aí ele dá vários exemplos, né? O movimento ecológico, o movimento feminista, o movimento negro, sei lá, todos esses, o movimento gay, né? São todas articulações, relações de grupo que reforçam o processo de singularização ético, estético, que estão aí se contrapondo à subjetivação maquínica da mídia e sendo esta pós-mídia. E este movimento vai continuar. Então ele pré-existe ao que nós conhecemos como essas mídias, ele existe hoje e deverá continuar existindo. Ele não imagina em nenhum momento, não vi isso nunca na obra dele, o fim das mídias. As mídias continuarão a existir. Agora, o que ele propõe, e aí eu acho que aonde tu chega mais perto do que eu estou dizendo, é quando tu fala de uma mídia ecosófica. No entanto, dentro do capitalismo, dentro dessa sociedade que nós temos hoje, isso é quase inviável, isso é uma utopia. Agora, ele nos propõe como agentes nesse processo, como sujeitos nesse processo, a operar esses movimentos. Então, na internet, eu te diria que, inclusive, aí eu vou pegar dois outros autores que eu acho melhor, podem nos ajudar a entender isso. O primeiro é o Benjamin. Desculpem, mas o Benjamin. O Benjamin, o que ele propõe é que o que é preciso é fazer andar as técnicas, fazer avançar as técnicas. E quando ele diz que é preciso fazer avançar as técnicas, de alguma forma, ele opera sobre esse mesmo raciocínio de que tu precisaria passar da mídia para a pós-mídia, como relação, como mídia que media relações, que intermedia relações, e que, no entanto, podem ser relações diferentes, mediadas de outras maneiras. O outro autor é o Flusser, que eu te mandei ler, tu não leu, se tivesse lido tu saberia disso, quando ele diz, aí eu vou cair no centro da internet. O Flusser vai dizer, mais ou menos nessa mesma direção, o seguinte: cada dispositivo, ou cada aparelho, ele prefere chamar de aparelho, né? Ele tem um programa. E ele começa essa observação a partir da fotografia, da máquina fotográfica, né? A fotografia. Fotografia como um aparelho, como um dispositivo. E aí ele diz, a partir da fotografia nós temos que pensar não mais na máquina, mas no aparelho. Por quê? Quando nós temos um aparelho, se trata não mais de uma máquina que opera a nosso favor, mas de um dispositivo em relação ao qual nós temos que estabelecer uma outra relação, que é lúdica. A máquina
está ou a favor ou contra nós. No caso do aparelho, se trata de um jogo entre nós e o aparelho. A máquina nos ajudaria a dar conta de certas coisas que nós precisamos. O aparelho nos ajudaria a dar conta da superação do programa do aparelho. Então ele vai dizer, a máquina, e se nós pegarmos a evolução tecnológica da máquina fotográfica, chegarmos na máquina digital, por exemplo, na fotografia digital, nós vamos ver que existe dentro da máquina um programa, e ele relaciona como software, né? Ele pensa como software, ele programa como software, que nos autoriza a agir nos termos que o programa está constituído no dispositivo. Eu bato fotografia de acordo com o que o programa da máquina me autoriza a fazer. Isso nós pensávamos no rádio, nós pensávamos na mídia, pensávamos na web, e aí nesse sentido eu diria, o computador é desses aparelhos todos, desses dispositivos todos, o programa mais duro. É o que nos ilude mais, porque as alternativas que o programa nos oferece parecem ser muito maiores. Mas claramente fica ali visível um limitador que é dado pelo software. Tem gente que vai dizer, inclusive, que agir pós-mediaticamente na web, por exemplo, no computador, só viralmente, só hacker. Arte na web só seria possível através de um sistema que contaminasse o programa, como vírus. A arte digital só existiria na medida em que eu contaminasse o software. Né? Então, nesse sentido, o Flusser vai nos dizer, eu acho que aí vem ao encontro do que o Guattari propõe, que nós precisaríamos justamente experimentar o dispositivo, usar o aparelho, nos apropriar do aparelho de tal forma que nós derrotemos o programa do dispositivo. Que nós conseguimos nos impor aquilo que é o maquínico, o que é o programado já por aquele dispositivo. Eu só queria acrescentar uma coisa agora também, Suzana. Essa questão, né, de derrotar o programa, não só necessariamente, eu acho, o código, eu acho que com certeza seria, né, uma mudança radical, mas esses programas são programados com uma intenção, com um objetivo, que é o objetivo pretendido, digamos assim, pelos programadores. Mas o próprio programador, ele não é perfeito. Ele vai deixar ali opções de acesso, bugs, coisas que o programador não planejou, mas que com a experimentação, não necessariamente viral ou hacker, mas simplesmente uma experimentação que vai além do que foi planejado como o uso do programa, também se configura. Tem toda a razão, é testar o limite do programa, né? Vai lá, testa o limite do programa, onde ele furou, aonde dá para transcendê-lo. Onde eu posso re-singularizar aquele programa. Isso é uma coisa que nós, assim, como usuários, por exemplo, podemos fazer sem necessariamente a gente saber programação ou ser um hacker, mas simplesmente pela utilização mais criativa ou inquisitiva ou radical, né? Sem essas preconcepções. Não, se esse programa serve para desenhar círculos, eu vou desenhar círculos. Não, mas quem sabe eu não posso fazer um quadrado, ou sei lá o que, entendeu, com esse programa. Acho que é bom esse exemplo, né? Um programa para desenhar isso acontece muito. Círculos, eu vou lá e uso ele, me acomoda a lógica da navegação, né? A questão da arquitetura, da informação, a questão da ergonomia, né? Cara, é mais fácil. Meu Deus, é tão fácil bater uma fotografia digital hoje, né? Quer dizer, só eu que não consigo. Agora, será que eu não posso fazer outra coisa com isso que está programado para fazer isso? Ou seja, eu me recusar a me sujeitar a essa lógica. Eu quero abrir para a nossa plateia carne e osso, espírito e casacos aqui presente na nossa sala para questões. A professora Nízia quer fazer uma pergunta. Tem que apertar no botãozinho que está na tua frente aí. Isso, liga ali. Se acender a luz. Não deu certo. Agora deu. Tu estava falando de não se sujeitar, né, Suzana? E tu citou os movimentos da contracultura. E quando vocês estão falando dessa pós-mídia, de reapropriação das mídias e singularização, eu estou pensando se também esse movimento pós-mídia não pode ser o que tu citou em outro discurso teu, que é simplesmente desligar a televisão, desligar as mídias, fechar os computadores
E se isso não se isso não faria parte desse movimento pós-mídia também, se isso não seria um exemplo de reapropriação, ou seja, de uma reapropriação coletiva, porque os movimentos feministas e gays foram uma ruptura com todos os aspectos, e isso inclui o Celso nesse questionamento também, que estava olhando para o lado. São rupturas rupturas com todos esses aspectos culturais, com todos esses aspectos vivenciais e com tudo isso que está como regra, norma e lei. Né? Reapropriação, de certa forma, eu posso me reapropriar e ressingularizar da forma que eu quiser. É uma nova era. Né? Se essa reapropriação deve ser feita por indivíduos, sujeitos sociais, eu fico pensando se essa reapropriação tem que ser feita dentro de normas e regras sociais midiáticas, ou se não implicaria de eu poder também romper, fazer rupturas totais com essas mídias. Segundo o Guattari, não. Ele fala no texto, pelo menos 2 ou 3 vezes, reiteradamente, assim, de que nós não podemos voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Desligar as mídias não resolve o problema. Se nós pensarmos no Canevati, por exemplo, ele fala de 3 momentos daquela época dos 60, daqueles movimentos culturais dos anos 60 e 70. A última fase daqueles movimentos ele chamou de não me lembro qual é o nome que ele dá, mas é o momento em que se decidiu cair fora do sistema, desligar os aparelhos e desconectar. É o momento em que se criaram aquelas comunidades no litoral de Santa Catarina, lá nas vilas de pescador, em que surgiram essas comunidades aqui em Campo Bom, né? As pessoas foram vamos cair fora do sistema. Nós não conseguimos mudar o sistema, então vamos cair fora dele. Aí a Colmeia, por exemplo, que hoje é uma empresa, ela surge dessa filosofia da época, né? Vamos cair fora, vamos plantar nossa comida, fazer nossas roupas. Os hippies, de alguma forma, que passaram a vender artesanato, a viver disso aí pelo mundo inteiro, seriam alternativas a isso. O Guattari em nenhum momento diz isso, né? Ele não propõe isso, até porque já se constatou. Essa saída, ela é uma saída para poucas pessoas, ela não pode ser instalada planetariamente. E daí eu fico pensando que tipo de ruptura é essa, se há uma constante reapropriação da própria mídia dessas reapropriações feitas. O próprio movimento feminista está aí, os hippies estão aí, ou seja, é sempre uma reapropriação midiática dessas reapropriações. Que pós-mídia é essa? Que a própria mídia se apodera dessa pós-mídia. Por isso que ele fala de 2 coisas. Uma, que ninguém está dispensado de participar disso. E a outra, que ele constata, e eu concordo com a constatação dele, que as bipolaridades estão cedendo rapidamente às multipolaridades. Acho que hoje mais do que no tempo que ele escreveu o texto. Não sei se concorda comigo. As bipolaridades caducaram. Ainda tem gente que se apoia nelas, mas cada vez mais nós temos uma multipolaridade constituindo. Eu acho que as coisas se movem, sim. Mais alguma questão da Ramirovski? Certo botãozinho. Comentou agora das bipolaridades, e era uma dúvida que eu vim tendo, à medida que eu fui lendo o texto, ela foi ficando mais sólida, né? Essa proposta de mídia ecosófica, eu acho que o momento dela não seria o momento que a gente vive hoje. Acho que o momento dessa proposta deveria ter sido um pouco antes, na instauração da web, porque hoje acho que a web ela já está calcada na mesma maneira de funcionar nas outras maneiras também de transmitir conteúdo, como a televisão, o rádio, que está muito calcada na sociedade do consumo, onde tudo se vende, a informação se vende, a verdade se vende, né?
Então eu acho que, como é que eu posso dizer, já foi dominado por essa maneira de fazer o conteúdo como um produto, sabe? Acho que muitas pessoas já estão tirando proveito disso e acaba dificultando essa mudança para uma mídia um pouco mais utópica, né? Essa mídia ecosófica como é tratada. Ramiro, não se trata de, eu vou voltar a insistir, não se trata de uma mídia pós-mídia. Tá? Se quiseres pensar, eu vou trazer de novo o Beck's. Tá? Ele diz, a vida vive, quer tu queiras, quer tu não queiras, a vida vive, ela tem suas razões. Certo? Muito bem. E ele vai dizer também que a única coisa, ou que não existe nada mais real do que a mudança. A única coisa que se constata como uma tendência, como uma duração, a duração mais durável é a mudança. Então, quando a gente olha para a sociedade, como tu está tentando me sinalizar neste momento, é uma fotografia. É uma fotografia desse instante com a qual sequer eu concordo com o ponto de vista que tu escolheste para fotografá-la. Fizeste um recorte muito personal, louvável nesse sentido, mas eu acho que é uma das possibilidades de tu angulares o que nós estamos vivendo hoje. Então, a minha primeira fala hoje aqui foi justamente, eu me encontrava nesse estado de espírito, está revelando agora, quando eu encontrei esse texto do Guattari. Entendeu? Bem derrotista, tudo. Eu não acredito mais em nada, tu entende? É o fim dos tempos, não tem mais saída. Certo? Então, se tu olhares para a web, eu concordo contigo. Tanto a web, quanto a televisão, quanto o rádio, quanto a imprensa, ela tem essa lógica hegemônica. Entretanto, existem virtualidades ali dentro, existem devires ali dentro, existem potências ali dentro. E somos nós que as acionamos ou não. Está em nós colocar em movimento aquilo que é o hegemônico, aquilo que é o que está cristalizado, isso que é o maquínico, ou nós colocarmos em movimento em qualquer uma das mídias que existem hoje, essa ecosofia, essa possibilidade ecosófica de ela agir levando em conta o ambiente, levando em conta as relações sociais e levando em conta as ideias. Mas eu vejo uma certa... Depende de ti, Ramiro. Onde tu está te colocando? Não, eu sei que depende de cada uma. Acho que a maioria das pessoas que estão influenciadas pela mídia hoje não tem essa preocupação, sabe? Acho que elas já se acomodaram com esse modelo de receber esse produto, entendeu? E ficar ali esperando por mais, sabe? Para o Leonardo também mostrar um pouco dos sites. E aí tem mais uma colocação do Theo aqui que eu acho legal. Tem mais uma pergunta lá. Tá, então vai lá, Juliano. Eu fiquei me questionando aqui se não seria esperar demais ou muita pretensão de encarar a mídia como uma mediadora dessa recriação do coletivo humano, como propõe o texto. Eu não sei se ele diz isso. Ele fala dos psi, do grupo psi, ele fala dos educadores, ele fala dos profissionais das mídias, ele coloca as relações no todo da sociedade. Só que nós estamos aqui privilegiando focar a questão das mídias, porque nós estamos no curso de comunicação digital. Né? Mas ele fala que ninguém, não só nós, das mídias, temos compromisso com isso, estamos implicados nisso. Ele fala, inclusive, a coisa de mudar suas relações no casal, na família, na escola, no trabalho. São tudo moléculas, são parte das moléculas que ele diz que precisam ser revolucionadas. E nós aqui teremos que aprender a construir relações diferentes, ecosóficas, né? Em casa, com os amigos, em todos os lugares. Na medida em que este movimento vai ganhando força e apoiando uns aos outros, também tu tens outra potência em geral para essa pós-mídia.
de para Leonara mencionar uma das páginas que a gente trouxe assim, como mais uma provocação também em termos de pós-mídia. Bom, a gente tem alguns links, né, que estão no site da aula de hoje, né? Da aula de hoje. O primeiro que eu queria mostrar é o do Beat Film Festival. E isso vem de encontro bastante com o que a Suzana comentou, que eu acho extremamente apropriado, que é esse ciclo. Então, se eu reaproprio, né, eu transformo, crio uma pós-mídia, ela vai se tornar uma mídia mainstream, uma mídia de massa, né? Ela vai ser apropriada por essa mídia. Então, na verdade, é um ciclo que vai acontecendo. Tá? Então, eu queria fazer um pouco esse paralelo com mídias que se enquadrariam num formato mais novo, pós, enfim, e como está se dando já essa apropriação delas. Era isso que eu queria falar. Então, o primeiro exemplo, ele trata de novos formatos, né? Nesse caso, o site é de um festival, ou seja, já é uma legitimação, digamos assim, de novos formatos que foram surgindo a partir de muitas explorações de tecnologias disponíveis. Um desses formatos que tu fala ali chama Machinima. Tá? Machinima é o quê? É utilizar um ambiente virtual de um jogo em 3D, né, para gravar um filme. Então eu vou utilizar personagens virtuais, que são os avatares do jogo, que hoje em dia tem um realismo bem interessante, os cenários de um jogo, e vou, como se eu estivesse dirigindo atores, na verdade eu vou estar dirigindo aqueles personagens dentro do jogo, utilizando cenários que também permitem, né, a gente poder customizar um pouco, e criar um vídeo totalmente, digamos assim, em 3D, né, mas controlado por pessoas, que são os jogadores por trás daqueles personagens. Um dos formatos. Outro dos formatos que o festival sugere seria, né, vídeos criados com software Flash, que é um caso de, né, também um software que foi criado e depois muitas pessoas foram, digamos assim, testando os limites desse software e meio que, inclusive, pelas demandas dos usuários, os fabricantes foram acrescentando, né, coisas e tal. Vídeos para celular, né, que também seria, digamos assim, de certa maneira uma mídia nova, em termos de hardware mesmo, mas que a gente sabe que está tendo uma disseminação muito forte, né, a quantidade de aparelhos celulares vendidos, assim, a curva no tempo é muito maior do que outras mídias como, né, televisão, enfim, computadores. Os celulares estão tendo uma entrada muito forte. Então, né, nesse caso, é um exemplo, né, de alguns formatos novos e que já estão naturalmente sendo reapropriados pelas mídias mais massificadas. Tem aquele da arte? Esse é o último. Ah, tá, mas eu acho que a gente não Posso vai... fazer os três rapidinho. Tá. É porque tudo faz parte do mesmo ponto. Tá. Tá. O segundo que eu quero mostrar, que também está no site, é o da mídia viral, que se chama... o showcase aquele, acho que ele vai mostrar daqui a pouquinho. Tá. O que é a mídia viral, né? Em vez de eu criar um anúncio e veicular em outdoor, revista e tal, ela meio que se espalha no boca a boca. Tá? E isso foi uma coisa que surgiu totalmente por acaso, a mídia viral. Por quê? Porque na internet, né, todo mundo sabe que não é esse o site, é esse aí. Tá? Todo mundo sabe que é muito fácil mandar um e-mail para todos os seus amigos, né? E às vezes a gente encontra umas coisas divertidas, engraçadas, e passa a gente, olha, alguém inventou sei lá o que na internet. E muitas vezes não é não tem nada a ver com, né, uma empresa ou uma mídia de massa, é simplesmente uma página pessoal. Um dos primeiros exemplos é um turco chamado Mahir, que criou um site pessoal seu, porque ele gostaria de conhecer mulheres, né? Mas ele resolveu escrever em inglês, que ele não dominava muito bem. E era assim, era uma ingenuidade tão... I Kiss You, aquele? I Kiss You. Que virou uma febre, ele se tornou uma personalidade, do dia pra noite. Ele era um turco que tinha acesso à internet, né? E virou, enfim, uma celebridade. Depois ele resolveu usar o site dele para promover a paz mundial, a guerra contra a fome, enfim, depois de tantos hits que o site dele, né... Utilização ecosófica do... Então isso foi meio que dos pioneiros da chamada mídia viral, né? Então esse é um concurso também sobre sites, quais sites que só no boca a boca atraem mais visitantes, né? Então tem esse primeiro que anuncia um produto falso, que são calcinhas rastreadas por GPS. Depois tem um outro que é totalmente nonsense, que se chama Chorando Enquanto Come.
são simplesmente vídeos de pessoas chorando enquanto comem. E o nome do site é Chorando Enquanto Come. Então, às vezes, são simplesmente coisas estranhas, inusitadas, e a gente tem aquele cansaço, né, aquela, enfim, chateação de ver sempre as mesmas coisas. Um exemplo de mídia viral que foi utilizado por uma empresa é o exemplo do Burger King, que o site não está nos links, mas eu vou dizer para você, que chama Subservient Chicken, né, a galinha subserviente. E também foi divulgado apenas pelo boca a boca. Eu acho que os alunos da turma antiga, a gente, né, mostrou esse exemplo para vocês, os da turma nova não sei se conhecem, mas é assim, é uma webcam, né, que tu acessa e tem um cara numa roupa de galinha, numa sala, assim, né, e dizendo assim, espero pela sua ordem. Aí tu digita o que tu quer que ele faça e ele vai lá e faz. E na verdade é para promover, né, uma grande empresa que utiliza muito bem, né, então é um exemplo de apropriação da mídia viral. E o último exemplo, que seria o menos apropriado até agora, né, não sei quando nem como será apropriado no futuro, que é um exemplo do site de arte, que também está no link, que é cito.org, né, um dos projetos chamado Grid Cosm. O que acontece nesse caso são imagens que estão sendo criadas colaborativamente por artistas. Não é esse também que está mostrando. Deve ser o outro. E, por enquanto, digamos assim, ele ainda é muito underground, né? Tem vários artistas que participam da criação dessa imagem. Essa que vocês estão vendo, se dá um scrollzinho para baixo, para a direita, tá? Ela está sendo para a direita um pouco agora. Está sendo criada em tempo real, tá? Hoje de manhã, quando eu saí de casa, não tinham todas essas imagens ainda, né? Tem um pedaço ainda à direita, em cima, que não foi criado, mas que a gente pode clicar e então criar uma imagem que vai se encaixar nesse canto sobrante, né? E as imagens então vão todas, é um processo de zoom, digamos assim, né? As bordas vão sendo preenchidas por novas imagens. Lenara, diga. Eu vou começar a mencionar algumas coisas que estão aparecendo a partir dos exemplos. Vou começar aqui. O Diego lembra que o primeiro tipo de vídeo que tu mostrou, a URL warcraftmovies.com, é um tipo de exemplo para esse tipo de vídeo. Uhum. Em termos de celebridades instantâneas que acabaram nascendo fora da internet, mas que receberam apropriações da internet, a Ruth Lemos, ele já mencionou aqui como bom exemplo. É verdade. Existe até um emoticon, né, no MSN, que tem a cara dela. E eu tenho mais algumas colocações aqui de outro. O próprio Rafael menciona o Orkut também. Uhum. E também fala de um exemplo de Web TV que alcançou um pico de 60 telespectadores no primeiro dia de exibição, só utilizando esse tipo de mídia. Vou mencionar também uma colocação aqui do Silvio Alves, que palestrou para vocês esse ano e também no ano passado, trabalha no Terra, né? Ele a parabeniza pela iniciativa e coloca o seguinte, né? Se a antiga praça pública é agora praça virtual, e nesse sentido pergunto, não deveríamos apenas simplificar o problema, pensando que toda a oferta de opções em todos os tipos de mídia não deveria ser... faltou coordenação. Não deveria ser... Ou seja, nesse sentido pergunto, não deveríamos apenas simplificar o problema, pensando que toda a oferta de opções em todos os tipos de mídia não deveria ser encarado como total democracia, simplesmente deixando a cargo da audiência e sua capacidade, limitada em muitos casos, de discernimento. Colocação, que eu também tenho vontade de responder, mas eu acho que é uma colocação que a gente já debate várias vezes em aula também, né? Uhum. O Theo também coloca e pedia, gostaria que os professores acharem conveniente que eles falassem um pouco sobre o que o Guattari chama de território. Ele comenta que a juventude, o Guattari, no momento em que ele escreveu o texto, teria a cultura do rock, um tipo de culto iniciático que confere uma pseudo-identidade cultural a massas consideráveis de jovens. Ele pergunta, a experiência da web hoje não pode ser considerada um culto iniciático também? Né? Boa. É isso aí. E o Silvio também complementa, dizendo que, segundo Pierre Levy, o verdadeiro impacto das novas tecnologias ainda está por vir. Eu queria só fazer minha última intervenção. Sim, senhor. Pode. Eu acho que tem um ponto que a gente precisava deixar claro, é que o conceito de pós-mídia está associado à ecosofia. Eu acho que esse é o gancho fundamental. No rádio eu posso fazer uma rádio ecosófica, posso fazer uma televisão ecosófica, em certa medida sim.
certa medida sim, quando coloca os grandes problemas do momento, etc. Agora, o problema da ressingularização da mídia, eu acho que realmente aí é um problema inclusive de condições técnicas, né? Que a gente já tem discutido muitas vezes. Até a invenção da internet eu não tinha como ter um ambiente meu, ou de um grupo meu. Eu acho que os exemplos, o Orkut, o Messenger, de todo esse monte de mídias que nos permitem um tipo de comunicação absolutamente diferente do que nós tínhamos na mídia de massa. Eu acho que tem que ter esse cuidado. Um exemplo que eu acho extremamente interessante é sempre o Wikipedia. O Wikipedia é, para mim, um claro exemplo de uma reapropriação absolutamente genial da mídia que nós não tínhamos antes da invenção do hipertexto. Tá? Só isso que eu queria focar. Eu acho que fica muito claro que o conceito de pós-mídia está associado à ideia de um protagonismo ecosófico, de um paradigma ecosófico. E esse é o chave. Quer dizer, eu posso fazer uma bobajada utilizando o hipertexto. Sim. O cara aquele que vai matar o coelhinho, por exemplo, tem um site que o cara, se não me derem dinheiro eu vou matar o coelhinho. É uma bobajada isso, mas enfim, mas é uma possibilidade que ele não tinha antes, né? Isso aí tem que gastar muito dinheiro para fazer isso numa televisão. É quando o Benjamin fala em fazer avançar as técnicas, ele fala justamente no sentido de diminuir a distância que separa quem emite e quem recebe. Então mudar essa lógica econômica e tecnológica que cria uma distância tão grande, tão irreversível quase sempre. Isso é uma coisa que a web caminha nesse... Não mesmo. Não? Mesmo. Até eu queria que tu voltasse a ouvir aqui da arte, que eu queria fazer um comentário contigo. Sim, eu só quero comentar ali. Pode entrar com aquele? Porque quando tu diz assim, ainda não vi ser apropriado, né? O que eu discutiria é o seguinte: aqui nesse momento tem uma proposta legal, mas eu acho que dentro na lógica do Flusser, por exemplo, está se executando por experts no software e por experts em criação uma apropriação de um programa, ok? Ecosoficamente, ou intervir aqui pós-midiaticamente, seria eu conseguir mexer naquele quadradinho ali, ó, e conseguir inserir uma imagem, não no espaço que me foi destinado, mas mudar aquele programa, que inclusive fagocita o tempo inteiro as imagens. Quer dizer, tem ali algo que já está programado e que precisaria ainda... Quer dizer, quando isso foi programado, contradisse a lógica. Agora já está no ar há um monte de tempo e já está apropriado. Já tem uma lógica. Não, eu estava pensando mais na questão da massificação, né? Quando eu falei na apropriação pelas mídias de massa, não na questão de apropriação... Com menos complexidade, existe aquele site que diz assim, faça você mesmo Mondrian. Não sei se tu conhece. Sim. Né? É mais ou menos isso, só que muito mais simples do que esse aqui. Sim. É uma aparência de interação. Mas uma coisa que, só para dar um exemplo, esse software, né, que foi criado esse programa, ele é um software livre, né? Então teve o caso de uma pessoa que fez uma apropriação que era o seguinte: ele era muito fominha e ele colocava muitas imagens, né? E os outros começaram a reclamar que ele estava se apropriando. O que ele fez? Ele pegou a cópia do software, instalou no computador dele e ele tem um igual, só que só ele põe imagens ali. É uma versão paralela, digamos assim, do projeto. Gente, seria mais nesse sentido. Nós estamos chegando aqui ao final da nossa aula. Eu sinceramente espero que de alguma forma, a gente sabe que o assunto é altamente complexo e importante é lançá-lo e para a gente não ficar numa universidade onde as regras estão sempre sendo feitas para a gente repetir coisas. A gente está aqui para inventar a partir do que existe, e é isso que vai nos diferenciar em qualquer ambiente. Eu queria agradecer as pessoas do MSN, agradecer muito especialmente as turmas aqui presentes, aos professores. Queria fazer um lembrete para ambas as turmas, né? Assim como a gente também discute essas questões que flertam com a questão da filosofia, da psicologia, da ecologia, e a partir daí relaciona com a mídia, a gente também tem que conviver, trazer, conhecer aquilo que está sendo feito
dentro de um âmbito mercadológico, um âmbito empreendedor, e isso, a mistura dessas relações é que faz com que a gente consiga se formar tanto quanto acadêmico como futuro profissional de uma maneira mais completa. Isso é para dizer que na próxima sexta-feira, no dia 1º, nós estamos trazendo junto com a Associação dos Profissionais de Design do Rio Grande do Sul, o Michel Lentz Schwartzman, designer gráfico formado na PUC-Rio, mestre em telecomunicações interativas pela New York University e um dos primeiros a trabalhar com internet no Brasil. Ele é sócio-diretor de criação da 10 Minutos, agência de comunicação especializada em internet, que atende alguns clientes importantes como Go.com, Gradiente, 20th Century Fox. E ele vem conversar com exclusividade para os nossos alunos de comunicação digital e para mais alguns profissionais aqui da Unicinos que trabalham com design, arquitetura e de outras áreas. E acho que essa é uma iniciativa interessante, que a gente tem aqui essa possibilidade de vocês terem contato também com profissionais que estão aí produzindo midiática ou pós-midiaticamente nessa era que a gente tem esperança que seja um pouco mais pós-midiática. Certo? Muito obrigado a todos, espero revê-los em breve. Tá ligado esse ar-condicionado?